Paz do Senhor Jesus, é sempre muito bom estar aqui com vocês, né, diante de mais um texto maravilhoso de Provérbios 21. Quantos ensinamentos nessa passagem, ensinamentos práticos, como eu já disse para vocês, né? Ensinamentos que vão nos ajudar aí no nosso dia a dia, nas nossas lutas pessoais, nas nossas demandas. Provérbios é um livro que ele nos traz, ele faz a gente pensar no nosso dia a dia. Ele nos traz uma reflexão. A paz, boa tarde, amiga. Ele nos traz uma reflexão no nosso interior, né? Das nossas atitudes. Ele nos faz enxergar a nós mesmos. Provérbios é um livro maravilhoso, né? Se você pegou aí pela metade, que nós já estamos aí terminando esse livro, eu te faço um pedido, comece a ler ele, comece a ler desde o início, não perca nenhum dos ensinamentos que tem nesse livro, amém? Vamos orar? Chamar a presença do Espírito Santo para esse momento, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito que vem para nos consolar, para nos confortar. Às vezes, né, a nossa alma está angustiada, precisando de uma orientação, e vem o Senhor com uma palavra que nos enche, que determina o resto do nosso dia, e graças a Deus por isso, né? Senhor, é diante da tua maravilhosa presença, Pai, que eu te peço, Deus, invada esse ambiente, Senhor, ainda que virtual, ainda que nesse ambiente de internet, Pai, a tua presença possa ser sentida tanto por mim, Pai, quanto quem está do outro lado, quem vai entrar, quem vai ver mais tarde, quem já está aqui. Senhor, que a tua presença nos alcance e o teu espírito de sabedoria seja nas nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios 21, eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. E vamos lá. Provérbios 21, o nome do texto é assim: o Eterno examina nossos motivos. A boa liderança é um riacho controlado por Deus. Ele o direciona para o lado que escolher. Ou seja, o líder, o rei aqui no caso, não faz o que ele quer, né? O líder, ele é direcionado por Deus, pelo mover do Espírito. Ele vai para onde o Espírito fala, ele vai para onde Deus quer que ele vá. Ele não faz as coisas conforme a vontade dele, dá na ideia dele, ele faz. Não, ele tem uma liderança. O líder tem uma liderança e a liderança é Deus. Nós avaliamos nossos atos pelas aparências, mas o Eterno examina os nossos motivos, né? Eu posso julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas falam ou deixam de fazer, mas Deus conhece a intenção do coração, Ele examina os nossos motivos. O 3. Viver com pureza diante de Deus é tratar o próximo com justiça. Viver com pureza diante de Deus e tratar o próximo com justiça dizem mais ao Eterno que um ato religioso. Ou seja, você fala que você é cristão, mas você não trata o próximo com justiça e nem é puro de coração, né? E nem tem aí a santidade, não busca ter santidade, pureza é santidade, né? Não busca ser santo diante de Deus e nem trata o seu próximo com justiça. E aí você fala que você vai na igreja, que você cumpre ali, né, suas práticas religiosas, sem ter isso aqui, não quer dizer muita coisa, não. Quer agradar a Deus, seja puro de coração, né, e trate o próximo com justiça, da mesma forma que você gostaria de ser tratado. A arrogância e o orgulho, marcas inconfundíveis dos perversos, são pecados e ponto final. Meu Deus, essa versão ela é bem prática, poderosa essa versão, né? Ó, a arrogância e o orgulho são pecados e ponto final. Se é orgulhoso, você tá em pecado. Você é arrogante, você tá em pecado. Gente, eu já falei, né? E volto a repetir, porque o Senhor, ele tá batendo nessa tecla. Você quer saber se você é uma pessoa orgulhosa? Veja o tamanho das suas feridas.
Se você é uma pessoa que tem muita ferida, que tem muita dificuldade de perdoar, você aí tá com orgulho, sim. Você quer saber o tamanho desse orgulho? Analise os seus sentimentos diante do próximo. Se você tem muita ferida aberta, se você é muito magoado, se você tem muita dificuldade em perdoar, você é orgulhoso. E é pecado e ponto final. É a palavra que está falando, né? Arrogância. Arrogância é aquela pessoa que se acha, se sente superior ao outro, né? Superior financeiramente, superior intelectualmente, ela se sente superior porque ela acha que ela sabe mais e por isso ela é superior e acaba ali beirando a arrogância, né? Quando que a palavra fala que aquele que é sábio, né? A sabedoria, ela gera honra. Então, se você é sábio, se você sabe mais que os outros, uma hora você vai ser honrado. E não é pelo caminho da arrogância que vai chegar essa honra, né? Porque a arrogância, ela te faz sobrepor ao outro, mas de uma forma ruim. Então, sonda o seu coração. Se você tem orgulho, já te dei a ferramenta para você aí analisar se você é orgulhoso. O tamanho das suas feridas determinam o tamanho do seu orgulho. O planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa da corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Ou seja, se planeje, né? Se planeje, não faz as coisas de qualquer jeito. Você é planejado, você pode até estar indo aos poucos, mas se tá tudo dentro do planejamento, uma hora você chega. Agora, aquele que não se planeja, ele pode parecer que está avançando, mas uma hora ele vai se embolar, uma hora vai aparecer algo, porque a gente não tem o domínio de tudo. A própria palavra fala, né? Do homem é o planejar, mas o do Senhor é o abençoar. Então, eu planejei, mas se o Senhor não me abençoar, também não adianta muita coisa, né? E aqui, as pessoas que não planejam, elas geralmente, elas não contam com as adversidades no meio do caminho. E aí elas são pegas de surpresas pela falta de planejamento. E o brasileiro tem esse costume, né? Nós brasileiros temos esse costume de deixar tudo para a última hora, né? Chega final de ano aí, Natal, os centros comerciais estão uma loucura, porque nós brasileiros temos essa tendência de não nos planejar. Você pode chegar ao topo com mentiras e trapaças, mas receberá apenas ilusão, e a sua promoção será a morte. Os perversos são enterrados vivos com seus ganhos ilícitos, porque eles se recusam a usá-los para ajudar os outros. Ou seja, você vai ser enterrado vivo com seus ganhos, se eles forem ilícitos, porque não vai adiantar de nada. Você ainda, além de tudo, é egoísta, que você não usa nem para ajudar o próximo. Além de ser ilícito, você usa tudo para você. Que bom também, né? Porque ninguém merece pegar aí uma brecha aberta na vida por causa de algo ou de alguém, né? Então, assim, que bom também. Motivos confusos transformam a vida num emaranhado. Ou seja, se você não sabe para onde você quer ir, se você está confuso, transformam a vida num emaranhado. Os motivos puros levam você pelo caminho certo. Foi aquilo que eu falei ontem, né, gente? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não tem um traço certo na sua mente do que você quer ser, né? Do que você quer fazer, do que você almeja para o seu futuro. Se eu te perguntar, você sabe onde você quer estar daqui 5 anos? Você sabe me dizer aonde você quer estar daqui 5 anos? Ai, Mayara, eu não pensei nisso, é muito para frente. Então eu te convido, faz um planejamento. Daqui 5 anos é longo, mas se você parar para pensar, é rápido, passa rápido. Faz um planejamento daqui 5 anos, onde você gostaria de estar. Porque se você não sabe onde você quer estar daqui 5 anos, qualquer lugar serve. Qualquer lugar vai te servir. E aí você vai estar no emaranhado porque você não tem os motivos certos. E aí tem muitas pessoas frustradas, desanimadas com a própria vida. Por quê? Porque elas não têm um objetivo claro.
Se você não sabe o que você quer ser, se você não sabe onde você quer chegar, tudo que vier na sua vida, amém. Porque você não tem um planejamento. Faça um planejamento na sua vida. Eu sei muito bem onde eu quero estar, né, daqui 5 anos. Eu sei muito bem como eu quero estar daqui 5 anos. Eu sabia há 2 anos atrás onde eu gostaria de estar nesse ano que eu estou vivendo, né? Algumas coisas eu sei que saíram do meu domínio, saíram do meu controle e eu aprendi a abrir mão, que nem tudo é do meu jeito. Mas eu sei muito bem o que eu quero para minha vida, eu sei muito bem aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou plantando, principalmente, né, na área materna, que é uma coisa assim que pega muito para mim. Eu me planejo muito com os meus filhos, porque eu sei o que eu quero para a vida deles. Tudo bem, eles têm a opinião deles, eles vão crescer e a gente, como diz aí o ditado, né, a gente cria filho para o mundo, né, cria filho para viver. Mas eu sei muito bem o que eu estou plantando na vida deles. E eu sei também, né, da colheita. Eles podem ter as escolhas deles? Podem, eles podem viver uma vida que talvez não é aquilo que eu gostaria para eles podem, mas eu tenho a plena certeza do que eu estou plantando no coração deles. Amém? Tenha um planejamento de do que você quer chegar daqui 5 anos e quais as estratégias você vai usar para isso. Ah, Mayra, daqui 5 anos eu quero fazer uma viagem internacional. Quais são as suas estratégias? Ah, eu não tenho tanta essa ambição aí de viajar tal, mas eu quero ter minha casa própria. Quais são as suas estratégias para isso? Ah, sabe o que é, Mayra? Daqui 5 anos eu quero estar casada, mas estou solteira ainda. Quais são as suas estratégias para isso? Quais são as suas estratégias para isso? Tem um pastor, não vou me recordar o nome dele agora, mas ele fala assim: se você não é um ser humano bom, para que você quer se juntar com outro? Então, se você quer casar daqui 5 anos, se empenhe em ser bom para você mesmo, para você ser bom para o próximo, para você conseguir fazer alguém feliz. Seja feliz com você mesmo, né? Não venha ser nós a pedra de tropeço na vida do outro. Então, pensa que eu te dei um curto prazo. 5 anos é um curto prazo. Você já pensou na sua velhice? Como que você gostaria de estar, né, na sua aposentadoria, quando você estiver aposentado? Eu já tenho também, gente. Eu sou bem assim, às vezes beiro a ansiosa, sabe? Então, assim, eu tenho tudo o que eu quero fazer, o que eu quero deixar de fazer. Tudo bem, eu aprendi a descansar no Senhor, como em Provérbios 16, né? Tem uma canção que é linda, inspirado em Provérbios 16. Do homem é o planejar, do Senhor é o executar. Então, a minha parte eu tenho que fazer, porque é do homem o planejar. Pelo menos a minha parte eu tenho que fazer. Eu não posso viver como quem diz aí o ditado, a Deus dará. A Deus dará o quê, gente? A palavra fala que a gente tem que se planejar. Tem que se planejar. Vamos lá. O 9. Melhor é viver sozinho numa cabana, caindo aos pedaços, que morar numa mansão com uma esposa resmungona. Aqui eu volto a dizer, ele está falando de esposa porque ele está dando conselho para o filho dele, tá? Mas aqui a gente pode usar um ser humano. É melhor viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços do que viver com um ser humano, vou trocar essa palavra, com um ser humano resmungão. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos controlar os nossos pensamentos, a nossa fala. Ninguém merece ouvir reclamação e murmuração. Estar do lado de alguém que só reclama, que só vê o lado negativo, que não tem, que a única opção é reclamar, que a única opção é falar, não vem com uma solução, não vem com nada, tipo assim, ó, tá errado isso aqui, eu percebi que isso daqui tá errado e eu tô pensando em fazer isso e talvez aquilo nos ajude. Não, só vem reclamando, só vem reclamando. Gente, isso ninguém merece. O seu esposo não merece, você não merece. Então veja aí quem você é, né, nesse relacionamento. Se você é o filho que resmunga, o pai que resmunga, se você é o amigo que resmunga, veja quem você se encaixa, né? É muito fácil a gente falar do outro. E tem uma psicóloga que ela fala, gente, quem me conhece aí há mais tempo sabe que eu não lembro os nomes certos, né? Não lembro muitas vezes das passagens exatamente, mas essa psicóloga me tocou muito quando eu ouvi ela falando isso. Ela fala assim que
reclamar é clamar duas vezes. Ou seja, eu reclamo. Então, se eu tô reclamando de algo que tá ruim, eu tô falando duas vezes que aquilo tá ruim. O que vai me ajudar? Eu falar duas vezes que aquilo tá ruim. Vai me ajudar em alguma coisa? Se não vai me ajudar, o que eu tenho que fazer? Peraí, eu não tô gostando de como isso está. O que eu posso fazer para resolver? O nosso problema é que a gente acha que reclamar vai resolver alguma coisa. Eu tô reclamando, eu tô lançando pro outro, eu tô lançando pra vida aquilo sem uma solução. E aí eu coloco no outro a responsabilidade de resolver a minha reclamação, a minha murmuração. E não é certo isso, gente. A gente tem que aprender a ser adultos responsáveis. Se não está bom, o que você está fazendo para melhorar? Se você acha que não está bom. A alma do perverso tem prazer na confusão. Ele não sente nada pelos amigos e vizinhos. O perverso. O insensato só aprende do jeito mais difícil. Mas os sábios aprendem muito escutando. Lembra que ele fala que o insensato precisa levar uma surra para aprender? Que o insensato muitas das vezes só aprende com uma boa surra? E aqui ele fala assim, ó, o insensato só aprende do jeito mais difícil, muitas das vezes sentindo na pele, na carne, as consequências das suas insensatez. Mas os sábios aprendem muito escutando. Lembra que ele falou no Provérbios de ontem que Deus nos deu ferramentas que são o quê? Ouvidos e olhos. Eu não preciso passar pela situação. Eu preciso ouvir, ver e aprender. Pronto. Não preciso passar para entender, para aprender, para ser sábio. Ser sábio, eu posso ser sábio escutando. Se assente em rodas da sabedoria. Chame para o seu lado pessoas sábias. Chame para o seu lado, para estar do seu lado pessoas sábias. Quem é fiel viverá. Peraí, vou ler de novo que eu li errado. O 12. Quem é fiel verá que Deus faz justiça por meio dos perversos. O mal que eles planejam será desfeito. Se eu sou uma pessoa fiel, eu vou ver Deus agindo com justiça por meio daqueles que planejaram o meu mal. Olha que lindo. Se você rejeitar o clamor do pobre, também seus clamores não serão respondidos. Gente, a palavra fala que se eu posso ajudar o meu vizinho e eu não ajudo, é pecado. É forte isso. O presente dado de forma discreta acalma a pessoa irritada. O presente sincero ameniza o temperamento difícil. Há uns anos atrás, eu vou até contar um testemunho pessoal, tá? Há uns anos atrás, a gente estava lidando com uma situação muito difícil com uma pessoa em específico. E era uma pessoa, é uma pessoa muito difícil. Porém, o Espírito Santo falou assim pra mim: ela precisa de amor. Gente, quando eu comecei a tratar a rispidez com gentileza, quando eu comecei, todas as vezes que eu encontrava essa pessoa, ela ali meia ríspida, meia, né? E eu tratava com amor, com carinho. Eu fui entregando todo o carinho. Eu fui engolindo sapos e largatos, colocando o meu ego, o meu eu pra dentro e falando assim, não, essa pessoa precisa de amor. Gente, o amor desmoronou as armas dessa pessoa. O amor, a gentileza desmoronou as armas dela. E assim, foi algo tão extraordinário que em pouquíssimo tempo eu vi essa pessoa transformando o jeito que ela me tratava, que ela tratava, né, os meus filhos. Eu fui vendo um mover tão grande de Deus com umas simples atitudes. Eram coisas simples que antes, né, a gente tem esse péssimo costume de tratar as pessoas conforme elas nos tratam. Se Jesus fosse fazer isso com Judas, por exemplo, Judas nem estaria mais assentado à mesa, né? Se Jesus fosse tratar Pedro conforme Pedro tratava Jesus, né? Pedro talvez não tivesse a oportunidade de se assentar à mesa de Jesus. Nós temos o péssimo hábito de tratar as pessoas conforme elas nos tratam. Nós temos que tratar as pessoas em amor, na instrução do Espírito Santo. E depois que eu entendi isso e comecei a fazer o que o Espírito Santo tinha me falado, eu vi muita coisa mudar. Então,
Dê de presente para as pessoas. Aquela pessoa, traz aí na sua memória. Gente, aquela pessoa é difícil. A mais difícil que você puder. Entrega todo o amor que tem em você. Todo, sem reserva. Você vai ver que Deus vai trabalhar nesse meio. E muitas coisas vão acontecer. Porque o presente sincero ameniza o temperamento difícil. Os justos festejam quando a justiça triunfa. Mas para quem trabalha o mal, esse é um dia triste. Quem se desvia do que é correto, acabará se reunindo com mortos. Se você faz coisa incorreta, você vai morrer. Ele tá falando isso desde ontem, né? Desde o versículo do capítulo 20, ele tá falando que há muitos caminhos que levam à morte, e morte física mesmo, ele tá falando, não é morte figurada, não. Você é viciado em tudo que dá prazer? Que vida vazia! A busca do prazer nunca é satisfeita. Olha isso. Vou ler de novo. Você é viciado em tudo que te dá prazer? Tudo que te dá prazer é o quê? Tudo que é aquilo que me satisfaz aqui e agora. Às vezes é a pornografia, às vezes é a bebedeira, às vezes tem pessoas que anseiam por comprar coisas, que se satisfazem em adquirir coisas, e às vezes nem tá ali no orçamento dela, mas aquilo dá tanto prazer para ela que ela vai lá e compra e depois parcela e vê o que dá, né? E vê o que faz com a fatura imensa do cartão que ficou. Então, olha só a pergunta que ele tá fazendo. Você é viciado em tudo que dá prazer? Que vida vazia! A busca do prazer nunca é satisfeita. Nós nunca estaremos plenamente satisfeitos. Nunca, gente. Enquanto a gente estiver nesse plano aqui, nesse mundo, a nossa busca, o nosso anseio nunca será satisfeito. Nada daqui, nada preenche. A satisfação daqui, ela é passageira. Não ache que você... Ai, sabe o que é? Eu seria mais feliz se eu ganhasse mais. Ai, sabe o que é? Eu seria mais feliz se eu tivesse uma condição financeira melhor. Ai, sabe o que é? Eu seria mais feliz se eu tivesse isso. Gente, para. Nós nunca alcançaremos aqui a plenitude da felicidade. Não existe. Nós aqui experimentamos, né, a paz que excede todo entendimento. Nós aqui experimentamos o prazer que é estar na presença de Deus. Nós experimentamos tudo isso. Mas não tem como. Nós não seremos plenamente felizes enquanto estivermos nessa terra corrompida. Por isso, nosso anseio, a nossa busca é por estarmos com Deus, é estarmos com o Pai. Amém? O mal planejado contra um justo voltará para o perverso. De fato, o acertará em cheio, como um bumerangue. Ou seja, tudo que você deseja para o outro vai voltar para você. Vê bem o que você está desejando. Melhor é viver numa tenda, no deserto, que com uma esposa irritada e resmungona. Parece que eu tô lendo errado, mas não. Ele tá falando de novo. Ele tá afirmando de novo pro filho dele. Filho, presta atenção nas suas alianças. Presta atenção com quem você traz para perto. Presta atenção, porque isso determina a sua vida. E é melhor viver numa tenda no deserto. Gente, deserto. De dia calor, 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 calor. De noite frio, 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 frio. É melhor você viver nessa oscilação do que estar com uma esposa irritada e resmungona. As coisas valiosas estão seguras na casa do sábio. Os insensatos acabam com tudo. Mais uma vez, sobre planejamento. Se planeje. Coisas valiosas, né? Coisas que é para o futuro, coisas que você está ali guardando para um momento específico. Tenha planejamento. Os insensatos acabam com tudo. Quem sai caçando o que é justo e bom, encontra a própria vida. E que vida! Mesmo uma cidade bem defendida, cheia de soldados, desmoronará diante da sabedoria. Aqui eu até anotei para mim não esquecer. Ele está falando de alguém que tem ideais muito bem firmados.
né? De alguém que tem suas ideologias muito bem ali analisadas, que já sabem muito bem o que querem, né? Esse tipo de pessoa que já estudaram, que já sabem muito bem o que querem, elas serão desmoronadas, né? As estruturas da sabedoria dela vai se desmontar quando elas encontrarem a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, qual que é a verdadeira sabedoria? É o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então essas pessoas, elas vão ter as suas certezas, né, ali tudo quebrantado diante da verdadeira sabedoria. Vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Você conhece os nomes: insolente, sem vergonha, blasfemo, todos de pavio curto e descontrolados. Meu Deus, se você tem pavio curto e é descontrolado nas suas ações, nas suas reações, olha o que a Bíblia te chama de insolente, sem vergonha e blasfemo. Seja controlado. Controle a sua língua, os seus pensamentos. Ah, Mayra, eu não domino meus pensamentos. Gente, mas vocês têm que aprender a combater os pensamentos. Não é que você vai dominar eles 100%. A gente não planeja pensar mal de alguém, né? Mas eu posso combater aquilo. Não, não é bom. Eu posso, como que se fala, educar a minha mente a parar de pensar o mal, a parar de maquinar o mal. Quando eu venho algum pensamento contra alguém que eu já tenho tendência a não, né, gostar daquela pessoa, o que eu tenho que fazer? Combater isso. Porque senão isso vai maquinando, vai vindo e vai ser frequente se eu não combater esses pensamentos. E você é chamado, e eu sou chamada de insolente, sem vergonha e blasfemo. Meu Deus. O preguiçoso acaba morrendo de fome, porque não tem coragem de se levantar e trabalhar. Os pecadores estão sempre desejando o que não tem. Mas quem é fiel a Deus está sempre ajudando quem precisa. Quem é fiel a Deus não tem falta. Quem é fiel a Deus entende o propósito, entende que mesmo, né, que tenha pouco ali, como aquela viúva, ela tinha só para ela, mas ela entendeu o projeto e embarcou no propósito, alimentando o profeta, porque ela foi fiel a Deus e não faltou mais nada para ela. O ato religioso dos perversos é inaceitável. Pior ainda é quando os praticam querendo vantagem. Ou seja, os atos religiosos são as atitudes e práticas da religiosidade, né? Por exemplo, eu vou para a igreja, jejuo, oro, né? Ouço louvores, tenho meus momentos de comunhão, e aí tudo isso é um ato religioso. Mas quando eu faço isso com perversidade, só para conseguir algo em troca, só para conseguir um status, só para conseguir um elogio, se tem alguma raiz de perversidade nas minhas atitudes religiosas, meu Deus, olha só, é inaceitável. Deus não tá nem aceitando. É inaceitável. E olha o que ele fala, pior ainda é quando os praticam querendo vantagens. Então, se você prega, se você ora, se você louva, se você jejua, se você profetiza, seja lá qual é a sua prática religiosa que você faz, buscando vantagem, o Senhor não está aceitando, está sendo inaceitável. Reveja as suas motivações, até nas suas práticas espirituais e religiosas. Reveja as suas motivações. Se o que te motiva não é gratidão, não é amor a Cristo, reveja suas motivações. Talvez elas estejam no lugar errado. O testemunho mentiroso não é conveniente, mas quem fala a verdade é respeitado. Os inescrupulosos vivem fingindo,
as pessoas honestas estão seguras de seus passos. Nenhum plano, nenhuma máquina... Gente, isso daqui ficou assim muito marcado no meu coração, muito lindo esse 30. Nenhum plano, nenhuma maquinação, nenhuma invenção jamais vencerão o eterno. Nada do que se planeje, nada do que se invente, nada, nenhuma tecnologia, nenhum saber, nada vai vencer a Deus, nenhuma ideologia. Gente, tudo que a gente puder imaginar, nada vai vencer a Deus. Isso é lindo, glória a Deus. Faça sempre o melhor. Prepare-se para o pior. Então, confie no eterno e você alcançará a vitória. Eu vou ler de novo porque isso aqui a gente já vai terminar com ele. E isso aqui é o tal do planejamento para a vida, para todas as áreas. Faça sempre o melhor, ou seja, faça sempre o seu melhor, faça sempre o melhor. Porém, prepare-se para o pior. E então, confie no eterno e alcançará vitória. Esteja planejado, faça sempre o melhor, mas esteja ali preparado para se acontecer o pior. Mas em tudo, no melhor, no pior, confie em Deus. Isso aqui é um conhecimento tão extraordinário, tão simples, mas que às vezes a gente não consegue aplicar na nossa vida, né? Às vezes a gente não se planeja nem para o melhor nem para o pior, não se planeja em nada. E muitas das vezes, mesmo nos planejando, nós esquecemos de um princípio que é confiar em Deus. Então, não dá para ficar sem o outro. Eu tenho que me planejar, mas eu também tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus, mas eu também tenho que me planejar. E eles têm que andar alinhado. O meu planejamento com a minha confiança, elas têm que estar alinhadas em Deus. Amém? Que você possa absorver todos esses conselhos de Provérbios. Que você coloque aí no seu coração os ensinamentos de Provérbio. E eu tenho certeza que quando a gente começa a praticar, porque eu já vi muita coisa mudar na minha vida a partir de um princípio básico de Provérbios que eu peguei e comecei a colocar na minha vida. E eu vi muita coisa mudando. Então, como eu falei na primeira live, né, que eu falei sobre Provérbios, são ensinamentos práticos. Não é ensinamento prático de praticidade porque é rápido de ler, não. São ensinamentos práticos de colocar em prática. São ensinamentos que eu consigo colocar na minha vida. Não é uma coisa de outro mundo, um bicho de 7 cabeças. Não. Eles são práticos, aplicáveis na nossa vida. Que nós venhamos pegar todos esses conselhos, colocar no nosso coração e viver uma vida plena, cheia de alegria, cheia de felicidade. Talvez, né, com algumas coisas, percalços no meio do caminho, mas sempre tendo a certeza de que nós estamos no caminho certo. Ô, gente, não tem nada melhor do que você mesmo em meio ao caos, você saber que você está no caminho certo. Nada, não tem nada melhor do que isso, né? Você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu estou tranquila, porque eu estou fazendo o meu melhor e eu estou confiando em Deus. Amém? Te espero amanhã aqui, 12h30, para mais um ensinamento de Provérbios. Vamos para Provérbios 22. E já tá acabando, né? Acho que eu vou sentir saudade de Provérbios, porque realmente eu amo esse livro. É um livro de muitas verdades práticas. Hoje nós teremos culto na nossa igreja, o Brasil para Cristo, Guarulhos, do Vila Barros, Rua Padre Cláudio Arenal, 874, né? Será um momento ali de muita alegria, de comunhão, culto maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, né, gente? Eu amo a minha igreja, eu amo aquele povo. Você é o nosso convidado a estar conosco, tá bom? Te espero aqui amanhã para mais um ensinamento de Provérbios 22 amanhã. Tchau, tchau. Bom dia para nós.